Vamos abrir em Ezequiel 45, 25. Aqui fala sobre uma festa da Páscoa. E vejam o que diz aqui. No, sé- no sétimo mês, no dia 15 do mês, na festa, farás o mesmo que todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação como o holocausto, como a oferta de manjares e como o azeite. Porquê é que nós damos ofertas na igreja? Para que haja mantimento na igreja? Ou para que Deus veja como está o seu coração? Houve alturas que Deus me pediu a mim para dar acima daquilo que eu pensava que ia dar. Eu não percebia porquê, mas eu obedeci. E Deus me abençoou de volta. Você deve fazer porque eu estou a dizer não, você deve fazer porque está a sentir. Porque não é quando eu falo, ou que seja quem for que fale, você deve dar. Você deve dar porque está a sentir que deve dar. Quantas pessoas eu já, Deus me concedeu o privilégio de poder abençoar, foi porque eu senti. Porque uma pessoa estava a passar por uma situação e não tem a ver com a pessoa estar a passar por uma situação, é eu sentir da parte de Deus fazer. Eu fiz. Já abençoei uma ou outra pessoa, porque Deus me permitiu. Mas já não me permitiu algumas vezes, algumas pessoas. Porquê? Ele sabe o que está a fazer, melhor que nós. Então se você sentir, semeie. Não sentir, não. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Vamos semear. Ainda com alegria, como o sol brilha, Obrigado. Em nome de como o Jesus. sol brilha, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder semear no teu reino, porque sabemos que somos abençoados por Ele. Somos abençoados por Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. A mensagem 2 tem um título, e o título chama-se Festa. Eu sou muito sincero. Eu cada vez que ouço títulos assim, eu fico sempre... E agora o que é que eu vou falar? Deus sabe muito mais do que nós. Muito mais. E quando nos tenta mostrar alguma coisa e nos chamar a atenção, tem um motivo. Esse motivo é nos abençoar. Muitas das vezes levamos esta vida pensando que, pronto, aceitamos Jesus, somos cristãos, amamos a Deus, buscamos a Deus, mas depois parece que levamos uma vida paralela. E nessa vida paralela fazemos o que achamos que devemos fazer e não o que Deus nos mostra que devemos fazer. Assim sendo, parece que uma parte somos cristãos e outra parte não somos. Porque reagimos como as outras pessoas reagem
porque fazemos como os outros fazem. Isso é completamente fora da vontade de Deus. Eu quero-vos ler Isaías 45, 21. Nós estamos lá, é só dar um pouco mais para cima. Estamos em Isaías já. Ezequiel, desculpem, Ezequiel. Já estamos em Ezequiel. Ezequiel 45, 21. Peço perdão. Ezequiel, nós já estávamos lá quando falámos sobre finanças. E agora vamos para Ezequiel 45, 21. Aqui fala sobre uma festa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa. Uma festa de 7 dias, pão asmo, se comerá. Durante estes dias, eles não comem pão levedado. Era a festa dos judeus. Eles não comem pão levedado, comem pão asmo, sem levedura. Durante 7 dias. E o príncipe, no mesmo dia, para si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro para expiação pelo pecado. É uma festa. Mas é uma festa onde há morte. E nós não conseguimos muitas das vezes entender porquê. Porquê que um animal tem que morrer? Porque se o animal não morrer, morre o homem. Porquê que Jesus morreu? Para que o homem não pudesse morrer. Jesus morreu para que cada um de nós pudéssemos continuar vivos. Para que a maldição dos erros que cometemos não caísse sobre nós. E você pode dizer, mas eu não estou a fazer nada de mal. Não. Esse é o primeiro erro. É você e eu pensarmos que não temos pecado. E eu, você, pensarmos que estamos a fazer tudo bem. Porque, acredita em mim, às vezes, nesse excesso de confiança, fazemos erros. Fazemos grandes erros. Eu quero vos levar que seja a tua vontade e não a minha, Senhor. Marcos 11, 25. Pensava que era de outra forma. Assim seja. Marcos 11, 25. Glória a Deus. Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. E a Ele, e a Ele, e só a Ele. Marcos 11, 25. Várias vezes, em várias passagens bíblicas, Deus fala sobre isto. Falou quando, em Mateus 6, quando ensinou o Pai Nosso, falou sobre isto. E aqui volta a falar outra vez e noutras passagens fala. Então é porque deve ser importante. Se em várias passagens bíblicas Deus está sempre a bater na mesma tecla, é porque deve ser importante. Vamos ver o que é que ele diz. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Isto é Jesus a falar. Jesus ainda não tinha sido crucificado. Nós somos perdoados por Deus por aquilo que Jesus fez por nós. Porque Ele veio a ser o nosso pecado. Ele levou o pecado sobre Ele. O pecado estava destinado a cada um de nós. Mas
Apesar de tudo isso, nós temos que perdoar. Agora eu vou-lhe mostrar como é que é o perdão humano. O perdão humano muitas das vezes é as pessoas dizerem: eu perdoo esta pessoa. Mas se esta pessoa precisar de ajuda, você não ajuda. Se esta pessoa, por qualquer motivo, se dirigir a si, você vira a cara. Você está a perdoar? Alguns até dizem: não, mas já não vai ser o mesmo, já não vai ser igual. Agora pensa um pouco comigo. Se Deus fizesse o mesmo connosco, eu perdoo-te, mas não vai ser igual. Complicado, não é? Quando metemos as coisas por esse prisma, tudo muda. Porque nós queremos a bênção. Nós queremos Deus na nossa vida. Mas estamos dispostos? Eu ouvi um testemunho de uma rapariga. Ela é cantora, um gospel, ama a Deus e ela contou que uma vez Deus lhe disse assim: hoje vais dar de comer. Uma passagem bíblica faz isso. Quando fizeste um destes pequeninos, me fizeste a mim. E então ela agarrou e foi, comeu ela e trouxe um café. Foi no Brasil um bolo de queijo, pão de queijo, desculpem, pão de queijo, é assim que eles chamam, pão de queijo, e um chocolate. Tinha estas três coisas. Estava com ela e andava pela rua. E andou por um lado, andou para o outro, até que de repente avistou uma pessoa e reconheceu essa pessoa. Quem era essa pessoa? Era uma pessoa que a tinha assaltado a ela. E ela ia se desviar e Deus lhe disse: é este que vais dar. Ela disse: é este, senhor? Sim, é este. Eu disse que me ias alimentar hoje. Então ela dirigiu-se a ele e à medida que andava em direção a ele, ele olhou para ela e reconheceu-a. Ficou um bocado sem estar à vontade e ela chegou ao pé dele e disse: Jesus me mandou abençoar-te. Toma. Ele virou-se e disse: era mesmo o que eu queria, era um café e um pão de queijo. E ele comeu e depois ela deu-lhe o chocolate. E ele olhou e começou a chorar e começou a dizer: desculpa pelo que eu te fiz. Nós seríamos capazes de fazer isso? Aqueles que nos magoaram, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que realmente fizeram mal contra nós? Eu estou a ler a palavra de Deus e quero que você entenda uma coisa. Se você não fizer, Deus não o perdoa assim. E depois há coisas que acontecem. E depois você diz: mas o que é que eu fiz a Deus? Ou antes, o que é que você não fez a Deus? Você não perdoou os outros. Como é que pode ser perdoado? E você vai me dizer: é difícil. E eu vou concordar consigo. É difícil. Porque eu já fui magoado. Sei quanto dei. E sei que já me fizeram injustiças. Sei quanto dei. Mas o meu alvo é Deus.
Meu alvo é Jesus. Então o que é que eu decidi? Decidi perdoar. E se essas pessoas precisarem de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Porque eu perdoo no nome de Jesus. É algo impressionante aquilo que Deus nos pede. Mas é algo divino também. Porque Ele compara-nos e diz assim, para que sejais exatamente como vosso Pai que está no céu. Que faz descer o sol sobre justos e injustos e abençoa a todos. Se nós não mudarmos, como é que vai ser connosco? Vamos estar debaixo da bênção? Porque se eu perguntar a qualquer pessoa, quer a bênção, toda a gente vai meter mãos, pés no mar, vai meter tudo. Glória a Deus. Claro que sim, queremos a bênção. Mas o que é que estamos dispostos a fazer por causa dessa bênção? Veja o que é que está aqui escrito. Mateus 5:44. Mateus 5:44. Talvez um dos versículos mais difíceis que estão na Bíblia. Porque Jesus nos diz algo que realmente só com Deus conseguimos fazer. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu vou voltar a ler o versículo 44, porque isto é muito importante. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que os maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai porque os maltratam e vos perseguem. Um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Mas se nós fizermos isto, somos abençoados. Se não fizermos, não somos abençoados. Ouça, e pouco pode haver, e você pode fazer tudo. Pode fazer tudo correto, pode ser dizimista, pode agarrar e ajudar os outros, pode fazer isto. Mas quando chega aqui, se você não fizer isto, você vai sair prejudicado. Eu já contei várias vezes isto. E na altura, eu e a minha esposa estava chateado com ela. E ouçam, e para gravar tudo mais, eu tinha razão. E não é só porque eu digo que tinha razão, ela própria dizia que eu tinha razão. Mas na altura, o que estava a acontecer era assim. Eu saí de casa muito triste, muito chateado. Entrei para dentro do carro. Não orei, não fiz nada. E a meio do caminho, o meu motor do meu carro parou. Então, e Deus fez-te estourar o motor do seu carro? Não, Deus não fez estourar o motor do meu carro. Deus tirou uma proteção e o diabo fez estourar o meu carro. Quando aquilo aconteceu ao carro, eu ainda deitava mais fogo ainda dentro de mim. Quando eu acalmei, quando eu fiquei mais quieto, Deus me mostrou o meu erro.
Eu telefonei à minha esposa e pedi-lhe perdão. Depois de eu ter pedido perdão, Deus me ajudou. Resolveu-me o assunto do carro. Deus me abençoou. Mas tenta entender uma coisa. Logo a seguir, por causa disto acontecer, uns tempos mais tarde, alguém me fez mal. Alguém me estava a tirar coisas de mim. Eu subo, consegui as provas, e num dia que eu estava a fazer a minha ronda, eu estava a orar e Deus me disse: tens as provas na mão, manda fora. E eu disse: Senhor, eu tenho provas contra essa pessoa, eu posso utilizá-las. E ele disse: manda fora. E eu, obediente, mandei tudo fora. E depois Deus meteu-me a trabalhar para ele de borla. Você está a ouvir? E você diz: como é que é possível? Amai os vossos inimigos. Você não entende uma coisa. Aprenda isto, porque isto é de Deus. Se você, em alguma área da sua vida, você não conseguiu ultrapassar, se alguma área da sua vida, por exemplo, em relação a perdão, se você não está a conseguir amar os seus inimigos, bem dizer é que eu estou a dizer mal de si. Se não consegue fazer bem àqueles que o odeiam, se você não consegue orar por aqueles que o maltratam e perseguem, ouça bem o que eu lhe vou dizer. Isto vai voltar a si várias vezes. Isto quer dizer, se veio uma prova para a sua vida e você não ultrapassou, e você não fez o que era correto, ele vai parar durante uns tempos, mas vai voltar outra vez. Vai voltar outra vez a ver alguém que vai falar mal de si. Vai haver alguém que vai fazer algo errado contra si. Qual vai ser a sua reação? Uma reação divina ou uma reação terrena? Pois, acredita em mim, vai voltar outra vez. Porque eu tive experiências disso. Quando eu não passei a primeira vez, veio outra vez, e veio outra vez, até eu perceber que eu tinha que mudar. Até eu parar de perder. E começar a ganhar com Deus. Há uns tempos atrás fizeram-me algo, acontece com todos, penso eu, que eu não gostei. Mas logo a seguir me terem feito isso, logo a seguir, eu disse à minha esposa: se me pedirem ajuda em alguma coisa, se me pedirem qualquer coisa, eu faço. Porquê? Porque eu perdoei de coração. Eu perdoei sinceramente e ajudava essas pessoas se me pedissem. Inclusive, se estivessem na rua a precisar de alguma coisa, eu ia ajudar, como faço com qualquer outra pessoa. Há uns tempos atrás, estava eu e o meu filho, íamos comprar uma coisa, um centro de venda de peças de casa, não é? Como é que se chama aquilo? É para bricolagem, para poder fazer arranjos em casa, comprar coisa. E eu e ele íamos para comprar uma coisa e vimos um homem, e o homem estava muito aflito a tentar meter uma coisa para dentro do carro e não estava a conseguir. Aquilo era pesadíssimo, eu não sei como é que ele se meteu sozinho a fazer aquilo, loucura mesmo, mas pronto. Eu vi aquilo, eu fui logo lá ajudar o homem, eu e o meu filho fomos ajudá-lo, e ele conseguiu, agradeceu. Mas é normal em nós. Nós somos cristãos. Nós somos dados a ajudar. É normal. Agora, tente ver uma coisa. Se nós devemos fazer isso, por que é que não vamos ajudar aqueles que nos fizeram mal? Por que é que não vamos ajudar aqueles que nos prejudicaram?
E eu estou-vos a falar de festa. Que festa, não é? Se nós neste mundo não mudarmos a nossa atitude, Deus não olha para nós da mesma forma. E segundo a sua palavra, não nos vai perdoar. E se nós não somos perdoados por Deus, garantidamente o diabo vai atacar as nossas vidas. Garantidamente. Então, o que fazer? Se quer um conselho, ore muito. Busca Deus muito. Porque há coisas que só conseguem ser arrancadas de nós com oração, com pedidos a Deus. Eu tive a bênção de ir a Jesus, de aceitar Jesus no meu coração, de frequentar a igreja, e depois a um dado momento em que eu gostava muito de uma pessoa, amava essa pessoa. Me deitei num dia, amando essa pessoa, no dia a seguir, desapareceu tudo como um fumo. Eu quando voltei a lembrar dessa pessoa, esse dia, no dia a seguir, eu não sentia nada por ela. Eu quando vi aquilo fiquei tão impressionado. Deus tem uma capacidade impressionante. Impressionante até de tocar nas nossas emoções, nos nossos desejos. E eu dizia, glória a Deus que realmente tu podes fazer tudo. Tu até nas nossas emoções tu consegues mexer, tu consegues mudar. Se nós orarmos a ti te pedirmos. Eu devo ter feito alguma oração, eu não me lembro, eu não me recordo. Eu sei do que aconteceu e foi impressionante. E fiquei tão impressionado que me marcou muito. Deus pode fazer tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. E para Deus me provar que realmente tinha tirado aquele amor que eu tinha muito grande por essa pessoa, eu sem querer fiz um telefonema, liguei para ela sem querer, pensando que estava a ligar para a minha avó. Ouvi a voz dela, pedi desculpa por estar a ligar, e ela ouviu o meu pedido de desculpas e convidou-me para jantar, e eu fui. E estava em frente a ela e não sentia nada. Nada, absolutamente nada. E fiquei impressionado. Como é que alguém de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, consegue deixar de amar? Porque não se deixa de amar assim. Ninguém deixa de amar. Às vezes ficam marcas profundas. Mas comigo desapareceu tudo. Desapareceu tudo de tal forma que parece que parte da minha vida desapareceu. Essa parte que eu tive, as lembranças, desapareceram completamente da minha vida. Graças a Deus. Desapareceram completa. Várias coisas desapareceram. Não tenho mesmo lembrança disso. Eu fui realmente abençoado. Alguns podem dizer, eu gostava que isso acontecesse comigo. E você já orou sobre isso? Você já pediu a Deus? Se você pedir, crer nele e confiar nele. Para. Eu acho este Deus tão impressionante, tão impressionante, tão impressionante, tão impressionante, que Ele pensa em tudo. Ele nos ama tanto, 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 que deu o seu Filho por nós. Mas Ele preparou tudo. Ouça, inclusive, o primo de Jesus foi o primeiro a começar a pregar no deserto, a pregar o caminho, arrependam-se. Era a pregação dele, arrependam-se. E as pessoas vinham até ele e se arrependiam. E eram batizadas. O primo de Jesus. Ele abriu o caminho do Senhor.
Foi Deus que preparou tudo isso. As coisas que acontecem na nossa vida é algo preparado, não é algo que acontece instantaneamente, é algo pensado. É impressionante o que Deus faz. É impressionante como Ele prepara as coisas e faz as coisas e pensa. Ele é um arquiteto. Pois, eu costumo comparar com um arquiteto, sabe porquê? Porque eu vou-lhe explicar. Um arquiteto é daquelas profissões que no papel ele consegue colocar uma casa inteira, consegue colocá-la no papel e depois aquela pedra que está no início da sua casa, portanto, aquele degrauzinho que está no início da sua casa, ele consegue dizer qual é a altura desse degrau. Ele consegue dizer que material vai ser gasto. Ele consegue dizer qual o custo à data atual, qual o valor que fica à casa. É impressionante, é uma das profissões impressionantes. Porque Deus faz exatamente o mesmo. Da mesma forma. O que é que Ele faz? Ele prepara tudo. Prepara o caminho para que a bênção possa chegar às nossas vidas. E eu tenho visto isto em várias alturas da minha vida em que Ele realmente fez isso. Em que eu gostava de alguma coisa e Ele preparou para que eu pudesse receber isso. Glória a Deus. Só acontece comigo. Pois, eu não sou melhor do que ninguém. Mas quanto mais depressa você começar-se a perceber disso, mais depressa você começa a perceber que as bênçãos estão a chegar à sua vida. Existe um caminho. E esse caminho começa por quê? Por isto. Primeiro, perdão. Mas continuam a magoar, continuam a fazer isto, continuam a fazer isto. Você tem de continuar a perdoar. Tem de continuar a orar por essas pessoas. Tem de continuar a bendizer. Tem de continuar a agarrar e a abençoar. Para quê? Para você ser um filho de Deus. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Para que as pessoas olhem para si e digam, mas como é que é possível? Eu já fiz mal contra essa pessoa, já lhe fiz assim, já o tratei assim, e ela continua a abençoar-me e a ajudar-me. Mas como é que é possível? O que é que ela tem? Nós temos Deus. E como filhos de Deus, comportamos como o nosso Deus. Quando nós perdoamos, Deus nos perdoa a nós. E ouça, não parece nada. É uma diferença impressionante na nossa vida. Porque Deus preparou o caminho para comigo. Exatamente para me mostrar que se eu não fizer isto, as bênçãos não vão fluir na minha vida. Se eu não parar, não perdoar, as bênçãos não vão continuar. As bênçãos vão parar. E eu não vou receber. Chegava a alturas, ainda agora, às vezes eu vejo isso, às vezes eu vejo uma coisa acontecer e está prestes a acontecer e eu já estou a dizer, Pai, eu perdoo esta pessoa. Pai, eu perdoo esta pessoa. Já sei o que é que vai acontecer. Já sei o que é que me vão fazer. E já estou a dizer, eu perdoo esta pessoa. Perdoo esta pessoa, o que ela me está a fazer, o que me vai fazer. Em nome de Jesus. Já não estou a te ver o que é que vai acontecer. E já estou a perdoar. Porquê? Quer Deus na minha vida. Não tem a ver só com as bênçãos. Eu não... Há uns dias, não sei se foi esta semana, se foi outra semana, eu acordei e senti-me vazio. Eu disse, o que é que se passa? Sinto-me vazio, o que é que se passa? E continuei durante o dia a tentar encontrar, a tentar perceber e percebi que tinha feito algo que não tinha agradado a Deus. Pedi perdão, busquei a Ele. E você diz, mas como é que você consegue sentir isso? Porque eu busco. Se você buscar, vai acontecer exatamente.
A minha vida não tem a ver só com as bênçãos. Embora eu sei que as vou receber. Mas a minha vida tem a ver com estar cheio. Cheio com Deus, com a presença de Deus, estar numa confiança, porque é Ele que faz, é Ele que faz tudo. Ele curou as minhas emoções, Ele cura o meu corpo, Ele abençoa-me, Ele faz tudo. Mas sem Ele, nada somos. Sem Deus, nada temos. Nada temos. Você está a ouvir? Nada temos. Mesmo você tendo tudo, mesmo você tendo curado, mesmo você tendo abençoado, se você não tem Deus, você não tem nada e não sabe o que é que está a perder. Porque a tristeza está na sua vida e você não sabe porquê. Porque falta-lhe Deus. Falta-lhe a presença divina na sua vida. Há pessoas que trabalham comigo e dizem assim: ele é muito calmo, quieto. Mas houve alturas em que eu não fiquei tão calmo e quieto. Porquê? Foi naquela altura que eu estava com falta da presença de Deus. Porque eu, sem Deus, nada sou. Apenas mais um terreno. Alguém que vive no planeta Terra, igual a todos os outros. Cada vez que eu tenho a presença de Deus na minha vida, Ele molda o meu caráter. Eu fico mais quieto e sossegado. Eu faço a tua vontade no nome de Jesus e quero fazer sempre. Mas você entende? Eu comecei a pregar e comecei a falar sobre uma festa. Mas a festa é feita quando há morte. Isto quer dizer que antes de Jesus matava-se um cordeiro pelo pecado do homem. Depois que Jesus veio pelo pecado do homem, o homem deve pedir perdão. E assim é perdoado. E deve perdoar aos outros. Então quer dizer, para haver festa na sua vida, cada um de nós tem que morrer para si próprio. Aquilo que nós éramos, aquilo que nós fazíamos, aquilo que nós chamamos de justiça, realmente é tirar da nossa vida, é matar tudo isso na nossa vida, para que haja a festa de Deus em nós. Para que a bênção chegue até nós. Antes de começar, quando estávamos a adorar, Deus mostrou-me duas coisas. Uma delas eu não posso falar, mas eu falarei com a pessoa que Deus me mostrou no final da reunião. Mas outra das coisas que Deus me mostrou é que a tua bênção seja maior que as maldições à tua volta. Isto quer dizer que apesar de estarem a tentar de algum motivo fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, quando você abençoa, você o que está a semear é o que vai receber. Bênção, bênção, bênção. Por isso é que Deus estava a dizer que a tua bênção seja maior que as maldições à tua. Pois, se nós formos abrir, não é preciso abrir, nós já abrimos tantas vezes isso, mas eu vou só dizer onde é que está. Em Gênesis 12, você vai ver a chamada de Abraão. E sabe que na chamada de Abraão, sabe o que é que acontece? Deus chama a Abraão, com 75 anos de idade, chama a Abraão, anda comigo. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei. E depois vira-se e diz a bênção. Diz assim, aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Quem é que vai amaldiçoar? Somos nós? Com as nossas palavras?
Com o nosso comportamento para as outras pessoas? Não. É Deus. Porque Deus não amaldiçoa, mas tira a proteção dele e o diabo vem e ataca. Foi assim que aconteceu, sabe onde? Na primeira Páscoa, em que Deus criou que a morte de um cordeiro seria feita e esse cordeiro todos comeriam lá em casa. E o que sobrasse teria de ser queimado no fogo, mas do sangue que foi derramado seria exposto nas ombreiras da porta. Para quê? Para que o anjo da morte, que nada tem a ver com Deus, que é o diabo, ao passar, ver aquele sangue, disse: aqui está a proteção divina, não posso tocar. Atualmente nós temos no nosso coração o sangue de Jesus. Em nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, por aquilo que Ele fez por nós, porque nós o aceitamos, porque nós reconhecemos que Ele é Senhor, nós o aceitamos na nossa vida. Nós agora temos a proteção divina. O diabo não nos toca. Mas, cada vez que fazemos algo de errado e não reconhecemos o nosso erro e não nos arrependemos, não perdoamos aos outros, Deus não nos perdoa a nós e nós ficamos expostos. E então vem a maldição. Cada um de nós quer andar com Deus. Cada um de nós quer a bênção. Quer passar sobre esta terra abençoada. Mas entenda que nesta terra vai acontecer muita coisa. E entenda que nesta terra você tem que saber a vontade de Deus para a sua vida. Saber o que é que Deus quer fazer na sua vida. Muitas das vezes nós vemos as circunstâncias da nossa vida, mas outra vez isto, e vieram isto, e não param de fazer isto comigo, e não param de fazer, mas como é que é possível? Uma verdade rapariga, muito nova, o testemunho que eu ouvi, ela disse uma coisa que me impressionou muitíssimo. Ela disse assim: quando agora as coisas acontecem na minha vida, eu não digo, porquê a mim, Senhor? Eu nunca mais disse isso. Eu pergunto, Senhor, o que é que eu vou aprender com tudo o que está a passar na minha vida? Ela estava a dizer o que estava a acontecer de mal na vida dela, o que é que ela tinha que aprender, o que é que ela tinha que mudar na vida dela, para que a bênção pudesse chegar à vida dela e tirar aquela maldição que estava a acontecer naquele momento. O reconhecimento que nós somos pó, o reconhecimento que erramos, já é um grande salto para nós. Mas também a mudança de atitude em nós traz a bênção. Às vezes há circunstâncias que vêm até nós. O que é que nós vamos fazer? Queixar-nos? Lamentar-nos? Ou agarrar? Está na altura de dizer, Senhor, ensina-me o teu caminho. Ensina-me. O que é que eu tenho a aprender com tudo o que está a acontecer? Que mudanças eu tenho que operar na minha vida para que esta maldição saia de mim e eu continue em frente. Em nome de Jesus. Eu acho impressionante, porque eu tenho ouvido mais sobre pessoas jovens, mesmo jovens, bênçãos que eu já sei, elas falarem coisas que não é normal para a idade de tão jovem falarem. É normal para pessoas que têm experiência já com Deus. No entanto, falam. No entanto, são pessoas de louvor, são pessoas conhecidas. E porquê que elas falam assim? Porque Deus tocou nelas para falarem assim, para mostrar aos outros o caminho que devem andar. Muito fácil dizer-se que és cristão, mas depois fora da igreja, fora do conhecimento daqueles que são da igreja, tem um comportamento que nada tem a ver com cristão. Tem um comportamento igual ao mundo, tem as reações igual ao mundo. Engana como os outros enganam, faz o que não deve e depois quer a bênção. Como?
Se você está a semear maldição, o que é que você acha que vai receber? Se você semeia o que não presta, espera receber as bênçãos. Isso é a mesma coisa você estar num campo a semear batatas e esperar colher alfaces, sei lá, qualquer coisa assim. Tudo para o homem semear, isso vai colher. E não importa o que lhe estão a fazer, importa o que você faz. Pois isto é um segredo, mas é a verdade. Normalmente nós dizemos, não, eu ri assim porque me fizeram isto. E você já pensou que o diabo muitas vezes tenta arranjar pessoas para nos atacarem, para que nós tenhamos reação contrária, para que então possa o diabo tocar nas nossas vidas? É assim, devemos ter cuidado com o que fazemos, não? Mesmo quando lhe fazem mal, o que é que você deve fazer? O bem. Deixa-me ver. Glória. Sabia que era em Pedro, só que não sabia onde é que é. 1 de Pedro 3,8. 1 de Pedro 3,8. Há coisas na sua vida que você tem que entender. Na sua e na minha vida, na vida de todos. Todo o que é cristão. Você tem que ter cuidado com várias coisas na sua vida. Uma delas é perdão. Ouça, eu já orei por pessoas. Há um vídeo até meu muito antigo que foi em Beja. E nesse vídeo, que se você for lá ver, que eles lá estão, nos 1400 vídeos que nós temos já publicados, no meio deles está lá um que fala sobre Beja. Fomos a Beja pregar. Eu orei por uma pessoa e a pessoa não foi curada das costas. A dor não desapareceu. E eu olhei para ela e disse assim, não pode ser. A pessoa ficou a olhar para mim e eu disse, vamos orar. E eu orei com a pessoa para que perdoasse. Mal eu comecei a orar com ela para perdoar, ela desatou em lágrimas. Eu não sabia do que é que se passava. Sei que a falta de perdão é impedimento à bênção. E por isso é logo das áreas que eu peço para as pessoas orarem para perdoar. Depois eu vim a saber que afinal parece que tinha acontecido, era algo que tinha magoado essa pessoa. Essa pessoa estava com dificuldades de perdoar. A palavra de Deus diz, exatamente como nós lemos, vós não perdoares aos homens, Deus não os perdoa a vós. Mal acabei de orar com ela e ela perdoou, de coração, verdadeiramente, eu orei por ela e ela foi curada. Veja o que está aqui, 1 de Pedro 3,8. E finalmente, sede todos o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhamente misericordiosos e afáveis. Eu cada vez que leio isto, estranhamente misericordioso. Estranhamente misericordioso. Quer dizer que aos outros nós vamos para ser estranhos, esquisitos. Mas se eu estou-lhe a fazer mal, como é que ele me pode estar a fazer bem?
estranhamente. Versículo 9. Não tornando mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Eu estou a bem dizendo. Sabendo para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós só alcançamos a bênção quando nós bem dizendo todas as coisas. Bem dizendo o que é a nossa vida. Mesmo quando as coisas não estão a correr bem, nós temos que bem dizer a nossa vida. Temos que dizer o bom, temos que falar o bem, não temos que falar o mal que nos está a acontecer, temos que falar o bem, bem dizendo, não é mal dizendo, não é mal dizendo os outros, é bem dizendo os outros. Mesmo quando nos atacam, obrigada, Pai, eu abençoo esta pessoa, ela já não me ataca mais em nome de Jesus. Ela já não se levanta contra mim, já não diz mal de mim no nome de Jesus. Você está a fazer o bem, você está a falar o bem, você vai receber o quê? O que está a falar, o que está a semear. Bem dizendo, para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Apartem-se do mal, façam o bem, busquem a paz, siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Eu vou voltar a ler. Porque os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Você pensa porque aceitou Jesus, você pode continuar a fazer mal? Continuar a falar mal dos outros? O rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Quer dizer que um cristão que aceitou Jesus, que tem uma vida com Cristo, que está a viver a vida com Cristo, de repente, por qualquer motivo, ou porque ele acha que tem direito, ou porque é uma injustiça o que lhe estão a fazer, ou porque ele agarra e acha que deve fazer assim, que é assim que se vai fazer, ele agarra, faz algo de mal. Você acha que Deus não se vai voltar contra si? Porquê? Alguns estão a pensar assim. Então, mas se eu fizer assim, se eu tratar toda a gente bem, mesmo aqueles que me fazem mal, eles vão me chamar um parvinho. Eu antes de aceitar Cristo, eu tinha 25 anos de idade, quando aceitei Cristo. Eu com 25 anos de idade já era guarda noturno, há 4 anos, 5 anos. 4 anos e 6 meses por aí. A profissão de guarda noturno, por causa de trabalharmos sozinhos e por causa de tudo que apanhamos pela frente, nos torna muito duros. E as minhas reações eram muito duras. E Deus começou um processo de mudança em mim. Até que eu cheguei a uma altura na minha vida, já com alguns anos de guarda noturno, muitos anos mesmo de guarda noturno, e virava e orava ao Senhor: Senhor, toma-me manso, Senhor. E Deus me disse: não posso, por causa da tua profissão. Eu entendi o que é que eu estava a pedir e Deus me mostrou porquê e eu percebi porquê. Por isso, em 2019, em dezembro de 2019, eu saí do guarda noturno. E Deus começou um processo de mudar a minha vida. Entenda, será que então a pessoa que é polícia, que é guarda noturno, que é GNR, não pode ser cristão? Você não está a perceber. Claro que pode e deve ser, porque
porque você vai abrir o caminho para muita bênção na sua vida. Vai abrir o caminho para a bênção não só para a sua vida, mas para a sua casa. Mas Deus chamou uns para uma coisa e outros para outra. E a mim, eu sei qual é o meu chamado. E para o meu chamado, eu tinha de me tornar muito manso. Eu sabia disso. Por isso eu estava a orar isso. Mas não pense que o meu caráter se tornou fraco. Pelo contrário, é mais forte que nunca. Deus me fortificou interiormente, muito mais do que alguma vez eu era naquela altura, embora sendo jovem e tendo bastante força. Quero que você entenda. Sem Deus, nada podemos fazer. E à medida que a nossa caminhada cristã vai sendo feita, Deus nos vai moldando à imagem dele, à semelhança dele. Será que eu sou melhor que alguém? Não. Eu estou num processo. Eu estou num processo. Como você está? Estamos todos num processo. Agora, há alturas em que nós percebemos as coisas, mudamos a nossa atitude e aí alcançamos bênção na nossa vida, alcançamos a presença de Deus mais forte em nós. Mas cada vez que não fazemos isso, cada vez que Deus nos mostra algo e nós não fazemos, nós ficamos a perder. Em vez de continuarmos a andar, acabamos de parar. E enquanto não percebermos isso e mudarmos a nossa atitude, não vamos continuar a andar com Deus. Deus está lá, Deus nos ajuda. Nós estamos parados na nossa caminhada cristã. As coisas podiam ser muito melhores para a nossa vida, mas não são, porque não fizemos o que era correto. Entenda uma coisa, quando eu estou a falar por experiência própria. Eu sei do que eu estou a falar. Não é aquilo que eu acho que tem valor, é o que Deus acha. Por isso, grande parte das minhas coisas que eu tinha para resolver, sem orar, Deus as resolveu. Porque eu tive a atitude certa perante essas pessoas. Deus as resolveu sem eu fazer nada, sem orar nada sobre isso. Deus as resolveu. Mas a minha atitude foi a correta. Mesmo quando agarra e estavam a fazer mal, e estavam-se a virar contra mim, e estavam a fazer, eu fiquei quieto e fiquei sossegado. E você dizia, mas como é que é possível ficar-se quieto quando você o acusam? Aí está o segredo. Eu tenho Deus. E eu quero Deus na minha vida. Estavam a acusar injustamente de uma coisa. Eu estava a tentar arranjar provas e a dizer que chamava pessoas para provas. Não, e a pessoa continuava. E continuou. E continuou, mesmo depois de saberem que eu tinha razão, continuavam-me a atacar. E eu nada fiz, nada retaliei, não falei com ninguém. Nada. E Deus deu a cada um deles uma chapada sem mãos, não fazendo o que eles queriam na minha vida, mas fazendo o que Deus queria. Tanto assim que todos eles ficaram a pensar que eu teria altos conhecimentos na polícia. E o meu alto conhecimento, sabe qual é? Meu Deus. Esse é que é a minha instância superior. Cada vez que ouço alguém com um cargo de autoridade, quer seja quem for, eu já não quero chegar a nomes, a postos, nem nada, mas seja quem for, em quem tiver autoridade sobre o país, de governar o país, eu não me impede. Cada vez que diz não é alguma coisa que eu sei que é assim, eu começo-me a rir logo.
Sabe como é que eu começo-me a rir? Eles não conhecem o meu. Não sabem o que é que vai acontecer. Sabe o que é que acontece? A maioria deles muda de opinião. E o onde dizia não, agora é sim. Em nome de Jesus. Já aconteceu isso várias vezes na minha vida. Isso é que não vai parar de acontecer no nome de Jesus. Tem Deus. Você tem Deus. Não o afaste de si. Não o afaste de si. Perdoe. Abençoe. Ande com Deus na sua vida. Então, sim, o título desta mensagem começa a ter sentido. Então, você tem festa na sua vida. Porque Deus é por si. Ninguém pode ser. Agora sim, o título faz todo o sentido. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, amém? Glória a Deus. O grupo Louvor, se calhar. Uma coisa eu sei, quando nós andamos com Deus, tudo muda. A nossa vida muda. A nossa maneira de agir muda. A nossa maneira de reagir muda. Isto é muito importante. A nossa maneira de reagir tem que mudar. Uma das coisas que eu aprendi foi. Isto aprendi muito cedo, porque eu vi o poder de Deus a atuar. Na minha profissão, na altura do guarda noturno, cada vez que diziam que me iam fazer mal, eu começava-me a rir. Eles ficavam a olhar para mim assim, mas estás-te a rir? Tem um colega meu que dizia assim para eles: tens de tirar a senha e meter-te na fila. Eu nunca respondi assim, eu só me ria. Que eles não conhecem o meu Deus. Só a tentativa de tentarem fazer qualquer coisa contra mim já caía maldição sobre eles. Não ia fazer nada. Deus é muito maior do que você imagina ou pensa. E acredito, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você que aceitou o que Jesus fez na cruz, porque Ele morreu por si. Não foi por si, foi por todos. Mas aqueles que o aceitaram tornaram filhos de Deus. Está escrito em João 1,12. Você se tornou um filho de Deus. Agora, por favor, comporte como um filho de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer: Pai, todos nós precisamos muita da tua ajuda. Precisamos de ti. Ajuda-nos a moldar o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a que falemos as coisas certas para a nossa vida e para aqueles à nossa volta. Para que se cumpra em nós a tua vontade. Tudo para que tu sejas glorificado. Tu sejas bendito. Em nome de Jesus. Porque a ti te damos toda a glória e toda a honra. Só tu és digno, Senhor. Tu és digno. Te exaltamos, bendizemos. Em nome de Jesus. Em nome. Obrigado, Pai. Em nome. A parte do mal, faça o bem e busque a paz e siga. Deus é por si, ninguém vai ser contra. Não conseguem. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Amém. Boa semana.